Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Vamos iniciar, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo no livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estaremos coordenando, né, Alexandre? Estamos aqui apostos, né? Quem quiser nos conhecer, quem quiser conhecer nosso trabalho na Casa Espírita, né? Nós moramos em Campina Grande, na Paraíba, e todos os sábados, às 16 horas da tarde, nós temos a nossa atividade pública de palestra, passe, e depois temos os atendimentos individuais para quem necessitar. Muitas vezes médiuns que estão precisando de ajuda, de orientação, né? Nós temos um trabalho individualizado, em que nós vamos acompanhando os médiuns, orientando, né? Explicando como que funciona a mediunidade. Nesse começo, que é um começo bastante difícil, né? Geralmente, para aqueles que não têm ainda uma informação mais profunda. Então nós estamos ali à disposição, né? Todos os sábados, às 16 horas, na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande, tá? Então vamos começar, né? Vamos dar sequência. Vamos iniciar agora o capítulo 28, né? Efeitos físicos. É um capítulo bem interessante, tá, pessoal? Qualquer dúvida vocês vão colocando, a gente vai conversando, tá? E nós vamos aí respondendo vocês na medida que a gente tiver condição, né, de responder aqui os questionamentos de vocês. E no tempo que a gente vai também observando aí os questionamentos, tá? Fiquem à vontade e vamos lá, né? Então vamos lá. Na noite seguinte, André foi a acanhado apartamento no qual se realizariam trabalhos de materialização, assunto que ele já havia explanado em seu livro Missionários da Luz, né? Então eles foram ver uma reunião voltada para a materialização de espíritos, né? Algumas décadas atrás nós tínhamos, né, alguns grupos que se dedicavam, até hoje ainda tem, né? Mas é mais raro. Grupos que se dedicavam também à produção de fenômenos físicos, né, de materializações, em que os espíritos apareciam, eles fotografavam, né? Um fenômeno bem interessante, né? Isso ajuda na comprovação dos fenômenos espíritas, isso ajuda na investigação a respeito do que é possível o ser humano fazer, né? Os potenciais mediúnicos e parapsicológicos que qualquer pessoa possui e que nós vamos descobrindo ao longo do tempo, né? Então, eles estavam quase terminando o curso de mediunidade, vamos dizer assim, um curso, o André Luiz e o Hilário, né, estavam fazendo um curso praticamente, uma semana, hein? Uma semana de estudos com aulos, e saiu esse livro que nós estamos estudando aqui faz bastante tempo já, né? Você imagina só, né, o que representa uma semana para eles, para nós representa um conhecimento extraordinário, né? Então eles não podiam terminar essa semana de estudo sem conversar a respeito da materialização, de efeitos físicos, que faz parte também dessa possibilidade mediúnica, né, do ser humano. Isso a gente vê também, ele até já tinha falado um pouco sobre isso, no livro Missionários da Luz, tá? Então quem quiser também informações a respeito de materializações, nós temos muitas informações também no terceiro livro da coleção Nosso Lar, né? Tem o Nosso Lar, os Mensageiros, aí tem os Missionários da Luz, tá? Lá também tem capítulo falando sobre materialização. Só fazer aqui uma coisinha, peraí. Pronto. Ok, vamos lá. O recinto destinado à reunião constituía-se de duas peças, uma sala de estar ligada a estreito quarto de dormir.
Neste, transformado em gabinete, situava-se o médium. Quer dizer, o médium estava no quarto de dormir do apartamento, né? E um homem ainda moço, né? O médium, né? E na sala espalhavam-se 14 pessoas, das quais se destacavam duas senhoras enfermas, motivo principal da sessão, de vez que pretendiam recolher a assistência amiga dos espíritos materializados. Você vê que coisa, né? Quer dizer que o objetivo da reunião era as duas pessoas que estavam doentes. E aí você perguntaria, mas o que tem a ver as pessoas doentes com uma reunião de materialização? Né? Se nós formos, depois nós vamos entender melhor no decorrer do capítulo, né? Mas dependendo do problema físico que a pessoa tenha, os espíritos amigos, usando o ectoplasma, que é a energia intermediária, é a energia mediúnica por excelência, né? Mas é que tem médiuns que produzem uma quantia maior de ectoplasma, né? Que é produzido, né, nas mitocôndrias, e essa energia ela faz parte do citoplasma celular, né? Inclusive do sistema nervoso, né? Onde é das maiores fontes do ectoplasma, do sistema nervoso. Então é do citoplasma das células, né? É dentro das mitocôndrias, que é uma organela, né? É dentro das células, tá? Então essa energia é produzida e ela se exterioriza, tá? E ela sai através dos orifícios do médium, no médium que produz em abundância essa energia. Todos nós produzimos, né? É a energia que cola o espírito ao corpo. É a energia que cola o espírito ao corpo. É o laço que prende o espírito ao corpo. É a energia vital. É o ectoplasma. Tá? E essa energia, quando os espíritos utilizam essas nossas energias, eles podem interferir na matéria. Então eles podem fazer operações, inclusive. E é através do ectoplasma que os espíritos fazem operações. Esses que não precisam cortar, que não precisam, eles usam o ectoplasma para fazer, às vezes extrair tumores, tal, sem que o médium precise até tocar na pessoa, dependendo do caso. Entendeu? Tem vários tipos de situações, mas, né? Porque eles conseguem, os espíritos mesmo conseguem operar, conseguem fazer intervenções no nosso corpo físico usando as nossas energias ectoplásmicas, tá? Já ouviram falar nisso? Então, geralmente os médiuns, né, que operam, né, é que tem médium que incorpora e faz operação com faca mesmo, com bisturi, com coisa ali, né? Também tem a participação do ectoplasma, né? Mas é um pouco diferente, aí são fenômenos diferentes, tá? Então, havia esse homem ainda moço e tal, e na sala 14 pessoas, né, e duas senhoras enfermas, que era o motivo principal da sessão. Eles estavam pretendendo auxiliá-la pela ajuda amiga dos espíritos materializados. Tá? O que é uma coisa, a princípio, extraordinária, né? Se a gente for pensar. Aí, continuando, né? Indicando-as, disse Aulus, venho com vocês até aqui, considerando as finalidades do socorro aos enfermos. Porque, embora sejam muitas as tentativas de materialização de forças do nosso plano na Terra, com raras exceções, quase todas se desenvolvem sob lastimáveis alicerces, que primam por infelizes atitudes dos nossos irmãos encarnados. Tá? Olha só, né, o alerta do Aulus, né? Ele está dizendo, ó, né, a gente queria ver, vocês queriam ver, queriam conhecer trabalhos de materialização, mas a gente veio aqui somente em função dessas duas senhoras que precisam do auxílio.
É só em respeito aos enfermos que estão aqui. Por quê? Porque no dizer dele, a grande maioria de grupos na época, né? A grande maioria de grupos que estavam tentando produzir esses fenômenos, eles estavam muito descuidados da parte moral, muito indisciplinados. Depois nós vamos entender melhor, né? Estavam lidando com uma coisa muito séria, com fenômenos muito importantes, né? Muito delicados, só que de uma forma um tanto leviana, né? Para lidarem com algo tão sério, algo tão importante, né? Você vê que coisa. Então, o ser humano, muitas vezes, ele começa a lidar com as coisas, até brincando com coisas sérias, né? A materialização de um espírito lida com ectoplasma, que são as forças nervosas do médium exteriorizadas. Isso é seríssimo, né? E pode ter consequências drásticas, acidentais, se nós conduzimos de uma forma descuidada, né? Então, certamente não aconteceram coisas mais drásticas e não foram noticiados fatos mais drásticos, certamente pela ajuda espiritual, né? Em torno desses grupos, né? Ok. Ok, vamos lá. Certo. Uhum. E acrescentou: só os doentes, por enquanto, no mundo, justificam, a nosso ver, o esforço dessa espécie, junto de raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas, realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade, né? Quer dizer, o Aulus dizendo, ó, para mim, só os doentes, por enquanto, justificam nosso esforço, né? Nosso esforço espiritual em torno desse tipo de atividade, né? Junto das raras experiências essencialmente respeitáveis e dignas, né? Realizadas pelo mundo científico em benefício da humanidade. Você pega, por exemplo, as experiências do William Crookes, né? Que ficaram famosas. Ele era um físico, né? Que estudou as materializações do espírito Kate King, né? Então ele fez um livro que até hoje, né, está aí, resultado das suas pesquisas, importantíssimo trabalho, tanto na época quanto hoje, embora não tenha sido valorizado como deveria, né, pela comunidade científica, mas é um trabalho muito respeitável, né? Os trabalhos do Alexander Aksakov na Rússia também, que trabalhou com materialização, escreveu livros também a respeito, né? Tem um livro muito interessante, Um Caso de Desmaterialização, tem outros, né? Do Alexander Aksakov, estudando a mediunidade e tal. Então, Ernesto Bozano também fez estudos interessantes nesse sentido, tá? Então, assim, são estudos que se transformaram em obras que até hoje são importantes, do ponto de vista da comprovação, do ponto de vista do sentido profundo, né, desses fenômenos, demonstrando que o espírito é uma realidade física, inclusive, né, de interação com o corpo físico e com as energias que nós possuímos, né? Então, muito importante, né? Mas é que tratar com os espíritos, né? Ainda mais num fato tão curioso que é uma materialização, desperta muita curiosidade vã das pessoas e às vezes assembleias inteiras despreparadas da alimentação, despreparadas do comportamento mental, emocional na hora da reunião, né?
Tá certo que naquela época os conhecimentos eram mais precários, né? Hoje nós temos as informações do André Luiz, né? E de outros, né? Na época nós não tínhamos, né? Na época nós estávamos começando a ter esse contato com a vida espiritual, né? Então hoje nós teríamos até condição de fazer desse tipo de reunião com mais informação, pelo menos, né? De uma forma mais consciente do que naquela época, né? Não sei se o faríamos de forma mais preparada, né? Porque aí depende realmente da gente usar o conhecimento que a gente tem, mas pelo menos hoje a gente tem mais informação do que naquela época, né? Ok? Então vamos lá. A conversação não pôde prosperar porque diversos obreiros iam e vinham, dando a perceber que chegara o momento de iniciar-se a sessão. A higienização processava-se ativa. A higienização processava-se ativa. Olha, mas é porque a higienização, né? É porque esses fenômenos de que vai uma grande quantidade de ectoplasma, o médium exterioriza grande quantidade de ectoplasma, né? Até os assistentes, assim, até a plateia também acaba fornecendo material ectoplásmico, né? Mas o grande fornecedor é o médium, né? É o médium que está sendo pesquisado, que está sendo o objeto da reunião ali, né? E veja bem, são as forças nervosas exteriorizadas. Então é como se parte do nosso sistema nervoso saísse de nós, através dos orifícios, né? O nosso cérebro é cheio de substâncias muito delicadas, né? Você toma lá um remedinho psicotrópico, aquilo ali já faz uma mudança de comportamento, uma mudança de humor, uma mudança né, de comportamental. Às vezes uma pequena dosezinha química que você adiciona ou subtrai, né? Você já provoca grandes alterações em você, no seu comportamento, né? Então imagina a delicadeza dessa química do ectoplasma, do sistema nervoso que está sendo exteriorizada. Imagina a delicadeza dessa química, né? E qual que é o perigo? O perigo é você exteriorizar as suas forças. E não é só no caso de reunião de materialização, não. Você vai aplicar passe, você vai fazer uma reunião mediúnica, você fazê-lo de forma descuidada, em ambientes despreparados, né? Sem que esteja à luz da oração, sem que esteja à luz de uma preparação moral, uma preparação íntima, uma introspecção, né? Assistência dos bons espíritos. O que nós vamos conseguir é demonstrando boas intenções perante o trabalho, perante, né, os necessitados. Então, é preciso higienizar o ambiente, né? Os espíritos fazem essa higienização. Por quê? Porque é preciso livrar o ambiente de bactérias psíquicas, né? De micróbios de origem transcendente, psíquico, de energias deletérias que estejam no ambiente onde vai haver a exteriorização do ectoplasma. Por quê? Porque se você exterioriza as suas forças ectoplásmicas em ambientes que estejam contaminados, sem que você tenha primeiro preparado o ambiente, higienizado o ambiente, parte dessa energia retorna para o médium. São as forças nervosas do médium. Parte dessas forças retornam para o médium. Ele reabsorve. Imagina você reabsorver energias que vêm contaminadas, com energias deletérias que estavam no ambiente. Olha o perigo disso, né? Se pequenas alterações no nosso cérebro, na nossa química cerebral, já pode provocar mudanças drásticas, né? No nosso emocional, no nosso mental, não é? Então imagina como é que seria. Os espíritos falam que poderia ser até fatal, dependendo,
da situação poderia até ser fatal para o médium, entendeu? A Terezinha Bicudo aqui, né? Eu já participei de uma reunião mediúnica, no final houve materialização. Que legal, Terezinha. E no caso houve materialização do quê? Aí você coloca pra gente aí, pra gente entender melhor, né? Então, por isso que é preciso todo esse amparo dos bons espíritos para a higienização, né, do ambiente, tá? Então aqui o André Luiz viu que vários obreiros, né, trabalhadores espirituais iam e vinham, né, e eles iam começar a reunião, né, e a higienização processava-se ativa, tá? Aqui surgiam aparelhos delicados para a emissão de raios curativos. Acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas. Vamos só voltar um pouquinho. Ó. Ia começar a reunião e a higienização processava-se ativa. Vocês devem ter pensado assim, pô, mas eles foram fazer a higiene, tá quase começando a reunião, eles foram fazer a higiene agora, né? As donas de casa aí, né? Já estão pensando, pô, mas a higiene já devia ter feito, né? Já devia ter feito a higiene já, né? Vai fazer bem na hora de começar. Mas vocês imaginam o seguinte, é uma situação meio diferente do que a gente está acostumado. Imagina que nós, os participantes da reunião, que vai ter essa materialização e tal, os participantes estão ali já há algum tempo e eles estão produzindo energia mental. As pessoas estão ali, mesmo que estão quietas ali, eles estão pensando. E como disse o Aulus, muitas vezes estão pensando bobagem, estão dispersas com relação à importância da reunião. Não se prepararam direito, nem fisicamente, nem moralmente, nem psiquicamente. Então elas estão ali produzindo matéria mental. Então não é algo que você possa limpar antes das pessoas chegar, aí as pessoas vão chegar e aí você pode começar a reunião. Porque o grande problema não é o ambiente exatamente, o grande problema são as pessoas, né? Então não é só questão de preparar o ambiente e aí vem as pessoas. O grande problema são as pessoas. É o que as pessoas vão produzir mentalmente, entendeu? É o que elas vão exteriorizar ali nos minutos que antecedem ou durante a materialização, né? Ou seja, então a higiene ela tem que continuar havendo e os cuidados eles têm continuamente, né? Porque as mentes ali estão o tempo todo produzindo formas pensamento, estão exteriorizando as energias que as caracteriza. As pessoas mais equilibradas exteriorizam energias boas, as menos equilibradas vão exteriorizar energias mais deletérias, né? Ok, pessoal? Então vamos lá. Aí surgiam aparelhos delicados, né? Isso do ponto de vista espiritual. O André Luiz narrando o que ele estava vendo espiritualmente, né? Aparelhos delicados para a emissão de raios curativos. Ó, né? Tem aparelhos para emissão de raios curativos. Não estava fazendo a reunião em função das duas senhoras que estavam precisando de ajuda, então tinha lá um aparelho lá para emissão de raios curativos. Nós nem sabemos como é que é raio curativo, né? Em que se baseia, mas eles sabem, né? A nossa medicina aqui está muito atrasada ainda nesse sentido. Mesmo nós, espíritas, ainda carecemos de muita informação nesse sentido, né? Acolá se efetuava a ionização do ambiente com efeitos bactericidas, né? Então o que eles fazem, né? Geralmente eles produzem ozônio. Os espíritos amigos produzem ozônio. Eles têm até condensador de oxigênio, né? Para a produção de ozônio. A gente sabe que o ozônio é uma molécula de três átomos de oxigênio. Você tem O2, você tem uma molécula de oxigênio. Você tem O3, você tem uma molécula de ozônio.
não é? Então, os espíritos amigos, eles usam muito produzir ozônio, né? Através do acúmulo do oxigênio no ambiente, né? Condensadores de oxigênio para a produção de ozônio. Por quê? Porque o ozônio, ele é um poderoso bactericida. Hoje nós sabemos isso, né? Os hospitais usam, tem até aparelhos de ozônio, né? Para fazer a limpeza do ambiente, odores e partículas e micro-organismos, tal, né? Filtros de água com ozônio, não sei se ainda uso, mas eu passei toda a minha infância e adolescência, tinha um filtro lá em casa que é filtro com ozônio, né? Onde a limpeza da água era feita através do ozônio, tá? Então você vê que é uma coisa física mesmo, né? Que os espíritos fazem, eles produzem certos efeitos que têm uma consequência física. Por quê? Porque a materialização é justamente a relação do espiritual com o físico, né? E todos que estão ali vão ver o espírito materializado, por quê? Porque ele está tornado físico ali, né? Então afeta a retina, as pessoas podem enxergar. É diferente da mediunidade, né? Em que só a pessoa que tem mediunidade vai ver o espírito. Na materialização todo mundo vê. Por quê? Porque os espíritos amigos tornaram aquilo visível para os olhos físicos, né? Na frequência que os nossos olhos são capazes de captar, né? Nós só podemos enxergar dentro de um espectro de frequência, né? Nós só podemos enxergar do vermelho ao violeta. Nós só podemos enxergar as cores do arco-íris, que são frequências, né? Cada uma delas tem uma determinada frequência. 450 kHz, acho que 450 Hz, aí vai, cada cor você tem uma frequência diferente que os nossos olhos captam. Por exemplo, o vermelho, abaixo do vermelho nós já não enxergamos, né? Nós temos o que abaixo do vermelho? Nós temos o infravermelho, não é assim? O infravermelho nós não enxergamos, nós só sentimos. Ah, Alexandre, mas tinha um aparelhinho lá em casa que era de infravermelho, esquentava a perna para fisioterapia e tal, era vermelho. Não, você via o vermelho, o infravermelho, que é o que esquentava a perna lá, né? O infravermelho você não via, você só sentia, tá? Porque está abaixo da nossa capacidade de ver. E acima do violeta, o que você tem? Você tem o ultravioleta. Os famosos raios ultravioleta, que são os raios que estão logo acima do violeta. Entendeu? Nós já não conseguimos ver os raios ultravioleta, nós também sentimos, mas não conseguimos ver, porque está fora do espectro eletromagnético que nós somos capazes de enxergar. Tá? Ok? Então, os espíritos amigos, eles conseguem que aquela materialização esteja dentro da frequência que nós somos capazes de enxergar. E se o espírito ainda falar alguma coisa, que pode ser, tem materialização, o Dr. Aksakov na Rússia, o espírito falou, inclusive, né? A mãe, uma certa mãe, né? Ela falou com o filho encarnado, né? A mãe desencarnada, mas materializada, ela conversou com o seu filho, né? Então também a voz tem que ser dentro do que é audível para os encarnados, ou seja, tem que produzir um som que esteja dentro do espectro de frequência audível, né? Pelos encarnados, tá? Ok, pessoal, tá ficando claro para vocês? Faz sentido para vocês? A Terezinha Bicudo colocou: durante a reunião, uma médium muito jovem parecia dormir e ao final da reunião o dialogador dirigiu-se à mocinha e a cumprimentou, ou a entidade que estava com ela. O que hoje vai trazer para nós
Ela disse com uma voz infantil: balas. Balas de quê? De amendoim, resposta. Vi as mãos dela se elevarem, enchendo-se de balas. Então, interessante, né? É um fenômeno de materialização, né? É. Ou materialização ou transporte, tá? Materialização ou transporte, ok? Nesse caso aí, pode ser ou materialização ou transporte, né? Talvez até mais provável que seja transporte, tá? Embora não tenha estado aí, mas mais provável talvez é que seja transporte. Se já apareceu as balas ali prontas, balas de amendoim prontas ali, é mais provável que seja transporte, tá? Não me parece exatamente um objeto, uma coisa que fosse materializar-se ali, né? Se transformando em bala. Muito provável que fosse um transporte, que veio de outro lugar. E os espíritos fazem muito isso também, tá? Fenômenos de transporte, né? De aparecer flor, de aparecer um vaso inteiro, ok? Mas fica aí para se pesquisar, né? Ok. Então vamos lá. Então, o ozônio, que é a ionização do ambiente, né? Inclusive, as pessoas, muitas vezes, elas costumam colocar uma luz azul para o ambiente do passe, para o ambiente da cura, né? Mas o André Luiz, no livro Desobsessão, ele sugere uma luz vermelha, né? Inclusive, a gente vê na obra do André Luiz a sugestão de uma luz vermelha, que seria uma luz que emitiria uma frequência mais específica que ajudaria no processo de ionização do ambiente, né? Mais do que a luz azul, né? Mas o pessoal parece que gosta mais da luz azul, porque parece que fica mais bonito e tal. Mas o que o André Luiz recomenda é que se use a luz vermelha, tá? Ela se presta mais, inclusive no Missionários da Luz, ele vai falar sobre isso, né? Uma reunião de materialização lá que o André Luiz participou, né? Então vamos lá. Mas alguns encarnados, como costuma acontecer habitualmente, não tomavam a sério as responsabilidades do assunto e traziam consigo emanações tóxicas, oriundas do abuso de nicotina, carne e aperitivos, além das formas, pensamentos menos adequadas à seriedade da tarefa. Então, olha aí qual é o grande problema dessas reuniões, né? Aliás, é inconveniente para qualquer reunião mediúnica, para qualquer passista que queira realmente ter uma função curativa, uma função de ajuda à saúde das pessoas que vêm precisando para a casa espírita, né? Então ele deve fazer um processo de disciplinamento do que ele se alimenta, do que ele ingere, do que ele cultiva em termos emocionais, do que ele cultiva em termos mentais também. Isso deve fazer parte do seu programa de melhoria enquanto médium passista, enquanto médium psicofônico, enquanto médium de cura, enquanto médium de materialização, seja o que for. Entendeu? Porque todas essas mediunidades, né, toda a nossa participação nessas reuniões que envolvem a mediunidade, o nosso ectoplasma, ele interessa a qualidade da reunião. A qualidade do nosso ectoplasma interessa a qualidade da reunião. Os resultados da reunião serão advindos da qualidade que nós ofereçamos de energias,
entendeu? Então, por quê? Porque tudo que a gente ingere, lembra que o ectoplasma é uma energia intermediária, é a energia que faz a ponte entre o espírito e a matéria. Lembra que eu falei que o ectoplasma é produzido nas mitocôndrias, que é uma das organelas dentro das células físicas, né? Inclusive do sistema nervoso. Então, tudo que nós ingerimos, isso interessa para células do nosso corpo. Né? E aquilo que nós colocamos para dentro de nós é aquilo que vai sair também de nós. Né? Então, se nós queremos que saia um ectoplasma de uma qualidade mais sublimada, nós precisamos sublimar mais as nossas condições, nosso estilo de vida, o nosso mental, o nosso emocional, os nossos comportamentos alimentares. Nós precisamos aprimorar, né? Para que seja menos primitivo, para que seja mais espiritualizado. E isso, para nós, é meio invisível, né? Mas para os espíritos amigos isso é muito palpável, visível, palpável, né? Ok. Por isso que seja qual for a reunião que a gente participe, espiritual, nós precisamos sempre pensar em termos de melhoria das nossas condições espirituais, né? A Tânia colocou, é que as pessoas acham que porque os encarnados não estão vendo tudo bem, é porque as pessoas, é, é que as pessoas acham que porque os encarnados não estão vendo tudo bem, porém, olha o vexame perante os espíritos. Ah, tá, os encarnados não estão vendo, tudo bem, né? Porém, olha o vexame perante os espíritos, né? É, exatamente, porque nós não estamos vendo, né? O grupo não está vendo, mas os espíritos estão vendo, né? Então, para nós encarnados, tudo bem, né? Ninguém está vendo os meus maus hábitos, né? Se bem que dá para sentir, né? Se a pessoa usa alcoólicos, por exemplo, né? Ela chega perto da gente, alcoolizado, a gente sente na vibração, sente o cheiro, né? Mas sente espiritualmente também. Eu sinto muito assim quando alguém alcoolizado chega próximo, eu percebo. Eu sinto a energia da pessoa, né? Muitos de vocês sentem também, né? Mas muitas vezes outras coisas passam desapercebido. O que as pessoas criam mentalmente, por exemplo, passa desapercebido. Embora tudo isso acabe influenciando mais ou menos no nosso hálito mental, na nossa psicosfera, né? Nosso ovo áurico, né? Que nos rodeia, tá? Tudo isso que nós estamos falando aqui normalmente influencia no nosso hálito mental, no nosso dia a dia, né? Isso influencia já, né? Quando alguém se aproxima de nós, o que que ela sente, se sente bem ou não se sente, o que que a gente transmite para as pessoas, se paz, se intranquilidade, se apreensão, se medo, se segurança, se tranquilidade, né? Então nós já transmitimos às pessoas conforme o nosso hálito mental, conforme o que a gente cultiva dentro de nós. Sensualidade, né? Ou tranquilidade nessa área, né? Sempre nós estamos irradiando de nós, dependendo do que a gente cultive, né? Só que nessas reuniões de intercâmbio com os espíritos, isso fica mais visível, isso fica mais, influencia mais nos trabalhos, né? Isso influencia nos resultados, né? De toda uma coletividade que ali está, certo? Ok. Então vamos continuar mais um pouquinho, né?
Dezenas de entidades bem comandadas e evidenciando as melhores noções de disciplina articulavam-se no esforço preparatório da reunião. Você via dezenas de entidades, né? Estavam ali preparando a reunião. O médium já havia recebido eficiente amparo no campo orgânico. A digestão e a circulação, tanto quanto o socorro às vísceras, já eram problemas solucionados, né? Então, se veja que os espíritos cuidavam do ambiente e também cuidavam do médium, né? Aquele que seria o que exteriorizaria mais o ectoplasma, né? Então, estavam cuidando das vísceras, né? Intestinos, a circulação, tudo o que era necessário para uma boa esterilização do ectoplasma. Talvez aqui esteja falando do médium Peixotinho, né? Que é um médium, inclusive o Chico Xavier tem fotos do médium Peixotinho, que ficou celebrizado como médium de ectoplasmia, de materialização, né? E o Chico Xavier até tem uma foto, se vocês procurarem no Google aí, do Chico Xavier ainda moço, né? Presenciando na frente dele tem um espírito materializado, né? Que é uma foto ali ligado ao médium Peixotinho, tá? O Chico, ele participou, inclusive ele foi médium de materialização, né? Só que o Emmanuel, quer dizer, o Chico tinha condições para trabalhar com materialização. Só que o Emmanuel, após algumas experiências que o Chico fez, o Emmanuel falou que o trabalho dele não era esse, que o trabalho dele era com os livros. Por quê? Porque a mesma energia que você usa para materializar os espíritos, você usa para receber as obras através do fenômeno da psicografia. E foram 400 e tantos livros, né? Foi o trabalho de toda uma vida. Além do que, o Chico Xavier também trabalhou ativamente durante toda a sua vida como médium psicofônico em atividades de desobsessão, que pouco se fala sobre isso. Assim como o Divaldo também, a vida inteira dele participou em reuniões de desobsessão. 1, 2 vezes por semana ele estava lá, reuniões de desobsessão. O Chico também. A gente costuma olhar mais para o lado glamuroso, né? O lado mais social, o lado mais que a mídia exalta, que os livros exaltam, das mensagens dos parentes. A gente acaba chamando mais a atenção por esse trabalho mais de em contato com a população. Mas talvez das principais atividades, se não a principal, né? É lógico que os livros foram importantíssimos, né? Talvez fosse o mais importante, inclusive. Mas às vezes o que dá base, até para a produção dos livros, é o trabalho silencioso ali, anônimo ali dentro das reuniões mediúnicas. Tanto o Divaldo, quanto o Chico, quanto vários outros aí, né? Que ao mesmo tempo que tinham um trabalho mais voltado para o contato com a população, mas mantinham um trabalho íntimo de ajuda aos espíritos sofredores, através desse intercâmbio mediúnico, né? Em reuniões mais seletas, né? Então isso muitas vezes o pessoal não lembra, né? E acaba lembrando só das palestras do Divaldo, né? Valorizando muito, né? Essa questão para fora, mas e o trabalho para dentro que o Divaldo fez, e o trabalho interno ali, né? Que deu sustentação, que foram ajudando os inimigos do Divaldo, os inimigos da obra da Casa Espírita, os inimigos até da produção dos livros. Para sair um livro, às vezes, pessoal, é um parto, porque legiões de espíritos não querem que aquele livro saia. Eu falo isso porque a minha mãe, médium psicógrafa, teve livros aí que a gente sofria um assédio danado espiritualmente, que os espíritos não queriam que aquele livro saísse. E era uma dificuldade danada vencer. As reuniões mediúnicas eram sempre atendendo obsessores e atendendo,
para que se conseguisse chegar até o fim de um determinado livro, né? A minha mãe foi mais de 20 livros editados. Então, assim, imagina o Chico, imagina o Divaldo, né? E vários outros, né? Então, isso muitas vezes as pessoas não pensam, né? Elas pensam só que a pessoa só viaja e faz palestra ou senta para escrever os livros, mas não entende que para chegar a essa condição, às vezes teve que trabalhar muito na própria desobsessão, né? Ok. Apagada a luz elétrica e pronunciada a oração inicial, o grupo passou a entoar hinos evangélicos para equilibrar as vibrações do recinto. A música ela ajuda bastante a gerar uma uníssono, né? Uma homogeneidade. Por exemplo, quando você junta uma assembleia, principalmente para materialização, um dos problemas é que cada um começa a pensar numa coisa diferente. Você não tem homogeneidade de pensamento. Então, geralmente, os espíritos preferem que o pessoal não fique pensando e nem fique orando também. Eles preferem que o pessoal cante. Porque enquanto está cantando, está todo mundo numa única frequência. Na letra da música, na melodia da música. E aí eles não estão produzindo pensamentos, cada um produzindo seus pensamentos de uma forma heterogênea, né? Então isso a gente vê inclusive no livro Missionários da Luz, né? Tem uma hora que o Espírito Amigo fala, cantemos, tal, pedindo ajuda da Assembleia para que eles conseguissem produzir o fenômeno, né? Porque melhora a sintonia, né? Diminui a heterogeneidade dos pensamentos e aí você tem uma única frequência ali, todo mundo junto, né? Isso é importante. Ok, então apagou a luz do ambiente, né? Fizeram uma oração e aí começaram a cantar. Entidades extraíam forças, olha só. Entidades, né, os espíritos começaram a extrair forças de pessoas e coisas da sala. Tá vendo? Estão extraindo energias, extraindo ectoplasma de pessoas que estavam na sala. Não só do médium lá. De pessoas e coisas da sala. Não sei se são vasos, o que são, mas coisas que estavam na sala e começaram a extrair energias das pessoas e coisas da sala. Inclusive da natureza em derredor. Aí são as energias da natureza, né? Árvores, né? Flores, a gente não sabe exatamente, mas da natureza em derredor. Que casadas aos elementos da esfera espiritual, faziam do gabinete mediúnico precioso e complicado laboratório. Tá? Então aí nós temos o quê? Nós temos as energias das pessoas, né, encarnadas, inclusive do médium, o ectoplasma das pessoas, inclusive do médium. Você tem energias da natureza, né, das plantas, flores, árvores, tal. E você tem energias dos espíritos. Então você tem 3 tipos de energia para a produção dos fenômenos de materialização, tá? E aí o gabinete do médium, né? O gabinete mediúnico, o quartinho onde ele estava deitado ali, se transformava num precioso e complicado laboratório. Né? Porque se para nós o ectoplasma é invisível normalmente, para os espíritos é matéria plástica, é matéria moldável. Entendeu? É matéria moldável, é massinha de modelar. Um pouco diferente, né? Não é exatamente isso. Mas é maleável aos espíritos. É algo concreto para eles. Tá? E por isso que eles podem manusear, né? Certo? Correspondendo à atuação magnética dos mentores responsáveis, o médium desdobrou-se
afastando-se do veículo físico, de modo tão perfeito que o ato em si mais parecia a própria desencarnação, porque seu corpo jazia no leito como se for um casulo de carne largado e inerte. Né? Quer dizer, o que aconteceu? Aí os espíritos amigos começaram magneticamente a auxiliar o médium a se desprender do seu corpo. Né? Geralmente, quando começa esse processo de esterilização do ectoplasma, já favorece o desligamento do espírito com relação ao corpo. Porque o ectoplasma não é a energia que faz a ligação entre espírito e corpo, não é a energia mediúnica por excelência. Então, quando você começa a esterilizar essa força, você já começa a facilitar a emancipação do espírito. Porque aquela cola você está liberando, não é? Aquela energia magnética, aquele fluido magnético, você está liberando. E aí facilita o processo de desligamento. Mas, ainda assim, os espíritos amigos estavam usando os recursos que eles possuem magneticamente para induzir esse processo, para facilitar esse processo. E aí nós temos um desligamento, um desdobramento tão profundo, que o André Luiz teve até a impressão do médium estar desencarnado, porque ele estava tão perfeitamente desligado do seu corpo físico, né? Não estava completamente desligado, mas estava tão, né, perfeitamente desdobrado ali, certamente levando muitas energias do campo físico, energias vitais, né? Quer dizer, ali estavam usando energias numa quantidade muito grande de ectoplasma do médium. Geralmente para materialização, né? Você tem um uso muito grande de forças ectoplasmáticas, né? Então ele estava desdobrado perfeitamente, né? O André Luiz teve a impressão de olhar o corpo ali quase que fosse o corpo de alguém desencarnado, né? Uma massa de carne inerte ali, né? Deve ser impressionante a gente ver isso, né? Ok. Aí nós vamos ver. Aí, pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui, viu? Porque já estamos chegando na hora também. Aí, cenas dos próximos capítulos, viu? Nós vamos dar uma paradinha aqui. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Né? Vamos ver se vai acontecer mesmo a materialização, se vai dar tudo certo ou não. Vamos ver o que vai acontecer. Aí na terça-feira que vem a gente vê o que acontece, tá? Então não percam cenas dos próximos capítulos aí. Será que o médium vai conseguir sobreviver? Depois do que eu falei dos riscos, né, dos perigos, né? Será que o médium vai conseguir sobreviver a essa ectoplasmia, né? Será que a Assembleia vai conseguir ver o espírito materializado? Será que a materialização vai se dar mesmo? Tá? Então, não percam próxima terça-feira, tá? Nós vamos fazer uma prece, então, para a gente terminar o estudo de hoje, né? Agradecendo aos espíritos amigos, né? Vamos, então, agradecer a espiritualidade que aqui está também em torno de nós, nos nossos lares, no nosso ambiente, também cuidadosa das nossas melhores condições, zelando pelo nosso sistema nervoso, circulatório, digestivo, endócrino, todos os campos da nossa saúde, da nossa convivência, são cuidados atenciosamente, amorosamente pelos espíritos amigos. Principalmente quando nós nos abrimos em oração, em leitura elevada, quando nós nos dispomos a fazer o bem, quando nós nos dispomos a aprender sobre a espiritualidade, como nós estamos neste momento. Então te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um estudo realizado e que possamos permanecer contigo no nosso coração, hoje e sempre. Que
Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela participação, pela presença, tá? Pelo carinho de todos sempre aí, tá bom? Então, bom final de semana para vocês e até terça-feira, né? Se tudo der certo. Um abração. Até mais.